oração eficaz demanda fé, demanda perseverança, demanda perdão, mas não demanda perfeição. Há 2 anos nós temos trabalhado orações em livros da Bíblia. Trabalhamos aqui orando em Gênesis. Pegamos todas as orações neste livro e assim fizemos com Êxodo, fizemos com Levítico, porque não existe nenhuma oração neste livro. Nós fizemos a mesma coisa com Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Paramos ali em Ruth. Eu desejo retomar com 1 Samuel em fevereiro, já que tradicionalmente no mês de janeiro nós treinamos os nossos seminaristas, como vocês lembram, janeiro passado e janeiro retrasado, nós damos uma oportunidade para que aqueles que estão treinando para o santo ministério possam fazer uso da palavra neste púlpito, e é isso que nós estaremos fazendo em janeiro. Nessas 3 quartas-feiras que nós temos entre agora e janeiro, eu gostaria de trabalhar um pouco da minúcia da oração, sem necessariamente trabalhar um livro, e é o que eu vou fazer nesta noite com vocês. Eu espero que vocês sejam ricamente abençoados. Quantos têm Bíblia hoje à noite? Ótimo, nós vamos fazer um exercício de Bíblia, aqui, ali e acolá, nas Escrituras. Nós abrimos dizendo que a oração eficaz depende de 4 pontos, que eu nomeei: fé ou confiança em Deus, perseverança, manter orando, perdão, mas graças a Deus não demanda perfeição. E eu queria trabalhar esses 4 pontos rapidamente, um de cada vez. Portanto, fé então é o primeiro ponto. A oração eficaz, a oração que age, que move o coração de Deus, demanda fé. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Livro de Tiago, 5º capítulo, 2 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor: há entre vocês alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé, sem confiar em Deus é impossível agradá-lo. Você pode ser um bom dizimista, você pode participar do grupo de louvor, você pode vir semanalmente a esta igreja, você pode desempenhar um determinado papel, você pode ser diácono, diaconisa, você pode fazer diversas funções voluntárias nessa igreja, você pode trabalhar arduamente no EJC, ou na MCM, ou no SCC, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer todas as coisas que eu acabei de elencar, mas você pode não estar agradando a Deus, porque você não confia em Deus. Então, confiança em Deus é o primeiro e o mais fundamental ponto para que a oração seja ouvida por Deus.
O nosso texto diz que a oração feita com fé curará o doente. Observa que quem cura é Deus, mas quem faz a oração é o crente. 2 pontos aí. Quem cura, quem faz o milagre é o Deus eterno. É o Deus que tem uma vontade soberana. Isso aqui é uma verdade. Uma outra verdade é que quem ora é você. Quem vai curar é o Senhor, mas quem vai orar é você. Existe um debate muito grande entre alguns tradicionalistas que arguem que os dons espirituais cessaram e que Deus não cura. Quem cura é a medicina. Isso é uma mentira que veio direto do inferno. O Deus vivo cura ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Deus cura. Agora, Ele tem os seus propósitos que nós não entendemos. Enquanto meditava nessas palavras que eu queria compartilhar, nesses 4 pontos que eu queria compartilhar com vocês, eu pensei em fazer algumas ilustrações. Eu queria fazer 2, uma negativa e uma positiva. Uma positiva, Deus cura. Fiz uma visita um tempo atrás para um membro desta igreja que estava no estado moribundo. Fomos eu e a minha esposa visitá-la no Hospital Belém e ela estava no estado muito mal. Fezes pela sonda do nariz, aquele quadro dantesco de morbidade. E aí eu olhei, magra, uma situação muito complicada, que aos olhos humanos não havia possibilidade de um reverso. Então eu, na minha incredulidade, comecei a orar, uma oração formal, uma oração um tanto sacerdotal. Senhor, abençoa a tua filha, vê os teus propósitos. Mas aí o Senhor, o Espírito do Senhor me tomou. No meio daquela oração, o Espírito do Senhor diz: ora por cura. Ora por cura. E eu continuei: Senhor, levanta a tua filha em nome de Jesus. Orei com fé. Não é virtude minha, eu não tenho virtude nisso. Foi a operação do Espírito Santo no meu coração. Ora com fé para que o Senhor levante a filha dele. E eu orei com fé naquele momento, pela graça e misericórdia do Senhor. E aí saí dali, a minha esposa até disse: puxa, tu fostes ousado. Depois que nós saímos do quarto, tu fostes um tanto ousado nessa oração, hein? Poxa. E aí passaram-se aqui alguns meses, estávamos numa programação natalina, a pessoa por quem nós estávamos orando entrou andando aqui. Glória a Deus. A oração feita com fé. Tiago, capítulo 5, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. Agora eu queria dar um exemplo negativo, porque eu disse que Deus tem os seus propósitos e faz as coisas como lhe aprovém, como lhe aprovem. Eu tenho um registro na minha Bíblia, está embaixo de 2 Crônicas, não é para vocês abrirem nesse livro, porque eu fiz uma anotação de uma oração que eu fiz aqui. Não é bom a gente apenas contar de coisas que acontecem, mas eu estava lendo um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9, que diz assim, na parte final do versículo: nós nos apresentaremos nesta casa e diante de ti, onde o teu nome está, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Eu tenho uma oração escrita, a caneta na minha Bíblia. Eu clamo a ti, Senhor, por cura
pela minha mãe que está na UTI, para que ela viva mais 3 anos. 19 de dezembro de 2016, está registrado aqui na minha Bíblia. Deus não curou a minha mãe. Por que razão? Eu orei com a mesma fé, com a mesma confiança que eu orei no caso que eu acabei de relatar da pessoa. Por quê? Porque Deus é soberano e faz as coisas como lhe apraz. Da mesma maneira como eu não tive nenhum mérito naquela questão, eu também não tenho nenhum mérito nesse. É para dizer que o que cabe a nós apenas é orar com fé e deixar os resultados nas mãos do Senhor. Isso é compreensível, meus irmãos? Ora com fé. Por outro lado, se eu não creio, não adianta nem eu orar. Digamos, você tem um filho nas drogas. Digamos, você tem uma situação difícil no seu casamento. Ou você está passando por alguma batalha no seu trabalho. Ou você está numa luta que você deseja determinada coisa. Mas se você não crê que Deus pode mudar aquela situação, meu irmão, minha irmã, nem ore, meu irmão. Nem ore. Porque o que a gente aprende no primeiro princípio da fé e da confiança em Deus é que a oração feita com fé é a que pode trazer o resultado. Amém, meus irmãos? A oração feita com fé curará o doente. É preciso que você... E por que Deus quer que nós tenhamos confiança nele? Porque quando eu não confio, quando eu digo, não, Deus não pode mudar essa situação, na realidade eu estou diminuindo o Senhor. Se eu estou numa situação, no meu trabalho, por exemplo, com um chefe ímpio, e que está me oprimindo, e eu não acredito que Deus pode agir no coração, então pega lá Gênesis, Deus agindo no coração de Faraó e diz que aquilo não é verdade. A oração feita com fé curará. A oração feita com fé vai mudar o quadro. Você crê nisso? Amém? Então a oração eficaz demanda, requer fé. Deus pode fazer qualquer coisa e mudar qualquer situação. Segundo ponto, a oração eficaz demanda perseverança. Sim, a oração eficaz demanda perseverança. Onde está isso escrito, pastor Raik? Lucas 18, 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Nesse texto, nós temos um contraste entre um homem muito poderoso e uma pessoa sem poder nenhum, uma viúva. Jesus contou a seus discípulos, Lucas 18, a partir do versículo 1, uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desistir, ou nunca desanimar. Disse Jesus: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: eu não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Estou lendo da NVI. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então disse Jesus: aprenda uma lição com o juiz injusto ou juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Observa que aqui o juiz é injusto, mas o Deus que nós servimos é justo. Observa que o juiz aqui é ímpio, mas o Deus que nós servimos é santo. Ora, se um juiz dessa qualidade aqui, um juiz desse caráter aqui, ajudou aquela mulher que não tinha força nenhuma contra ele, quanto mais, é o ponto que Jesus está dizendo,
o nosso Pai Celeste vai nos ajudar no momento da dificuldade. Porém, o que vai contar aqui, e esse é o ponto da parábola, é a perseverança. É a perseverança. E a perseverança, ela se aplica até no meio secular, quanto mais no meio cristão. Vocês sabiam que George Washington lutou 9 batalhas, dessas ele perdeu 6, mas acabou ganhando a guerra? Se ele desiste na primeira, vocês sabiam que William Carey, o grande missionário, passou 7 anos pregando o evangelho na Índia, sem ter feito nenhum convertido? Será que nós mandaríamos alguém para pregar lá no Marajó, para passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, sem ter nenhum fruto, e a gente ia continuar ajudando? Deveríamos, porque Carey passou 7 sem ter nenhum resultado, mas ele perseverou, e eventualmente o Senhor abençoou o esforço das suas mãos. Eu estava aqui logo no começo deste culto, e a Júlia, que coisa, né? Que coisa milagrosa. A Júlia, que está sentada aqui, me chamou, eu estava ali, ela me chamou, e eu queria dar um testemunho, que há 2 anos eu estou perseverando de joelhos aqui, toda quarta-feira, e ontem o Senhor respondeu. Glória a Deus. Eu disse, veio de Deus essa, porque eu estava querendo uma ilustração viva, e o Senhor trouxe uma ilustração viva. A Júlia está, levanta a mão, a Júlia está bem aqui, ninguém combinou nada, é de Deus essa palavra. Esse pastor, há 2 anos eu estou me ajoelhando aqui, sem ver nenhum resultado. 2 anos eu venho e me ajoelho, estou aqui, quarta-feira entra, quarta-feira sai. Eu estou parafraseando, ela não disse isso, mas eu estou expandindo o que ela quis dizer. Quarta-feira sim, e na outra também, e na outra, e de joelho, e não vejo resultado. Ontem, Deus respondeu a minha oração. Perseverança. A oração eficaz requer perseverança. Você não pode orar uma vez, aí Deus não respondeu, então deixa para lá. Não, meu irmão, não. O que Jesus diz nessa parábola aqui? Era que deveria orar sempre e nunca desanimar. Está no final do versículo 1 de Lucas 18. A oração eficaz demanda perseverança. Terceiro lugar, a oração eficaz demanda perdão. Isso mesmo, a oração eficaz, a oração para ser respondida, demanda que você perdoe qualquer pessoa que tenha qualquer coisa contra você. Mateus 6, um texto, eu acho que poucos crentes acreditam nesse texto aqui. Mateus 6, versículos 12, isso aqui está dentro do Pai Nosso, e depois 14, 15. Mateus 6, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Salta aos olhos para o 14. Teu Pai Celestial perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. É muito claro isso aqui. Eu acho interessante que das petições, das 6 petições do Pai Nosso, dá-nos esse pão, faça-se a tua vontade, das 6 petições, a única que é repetida é essa. Você já parou para pensar nisso? A única petição das 6 petições do Pai Nosso que é repetida é essa petição aí, que diz que é para perdoar. Senhor, perdoa os meus pecados da mesma maneira como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Aí Jesus, para deixar claríssimo isso aí, quando ele termina a oração, seja o teu Mateus, deixa eu ver como é que termina isso, Mateus 6,
Olha na tua Bíblia. Mateus 6, nós lemos aí o 12, perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, termina assim, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Terminou a oração aí. Aí ele volta, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Para que a tua oração seja atendida, tu precisas perdoar quem quer que seja. Pastor Raik, mas o senhor não entende o tamanho da ofensa que foi feita contra mim. E a tua ofensa contra Deus? E as minhas ofensas que eu tenho cometido? Quantas milhares de vezes eu ofendi a Deus no curso da minha vida? Quantas vezes eu não menti para minha mãe crescendo? Eu desobedeci a professora no colégio e assim eu fui acumulando dívida durante o curso, os vários anos da minha vida, a quantidade de dívida absurda que eu fiz. Pois Deus, para que Deus me perdoe bilhões de reais, por assim dizer, a ofensa que são feitas contra mim, eu preciso perdoar. Você guarda rancor contra alguém no seu coração? Meu irmão, minha irmã querida, dispensa perdão hoje à noite. Dispensa perdão. Senhor, diga, não me deve nada. É muito importante que você saiba que perdoar é uma atitude que vem da razão e não da emoção. É uma decisão que eu tomo, eu vou perdoar, independente de como eu me sinta com relação à situação. Muitas pessoas confundem sentimento, porque a gente foi ferido, então eu não me sinto com vontade de perdoar. Mas não é sentimento. É você tomar uma decisão no seu cérebro, na sua mente. No que depender de mim, o fulano está perdoado. Não me deve nada. Que seja feliz. Que tenha muito dinheiro. Que os filhos sejam ricos. Que a filha case com um homem muito bacana. Que o filho seja um grande profissional. Está perdoado. Claro isso para você, e é do seu interesse que você perdoe, é do seu interesse. Por quê? Porque se você não perdoar, você não será perdoado por Deus, é o que a Bíblia diz aqui. Então, para que as nossas orações sejam ouvidas, nós precisamos perdoar. Uma palavra com respeito ao perdão. Perdão não é a mesma coisa que comunhão. Às vezes, não é possível ter comunhão. Você pode perdoar, mas não quer dizer que você possa voltar a conviver. Não. Jesus não visitava a casa de tudo quanto era fariseu, não. Diz em João 2,24, que Jesus não confiava em muitos por conhecer-lhes o coração. E Jesus não tinha o mesmo grau de comunhão com todo mundo. Jesus não tratava todo mundo igual, não. Você sabia disso? Você sabia que Jesus não tratava todo mundo igual? Jesus tinha um círculo de 70 pessoas. Dentro desse círculo de 70, ele tinha um círculo menor de 12. E dentro desse círculo de 12, ele tinha um círculo menor de 3. Então Jesus não tratava todo mundo do mesmo jeito, não. Isso não quer dizer que ele amava menos. Amar é não desejar o mal para o outro. Você pode ser que por causa do pecado que cometeram contra você, você não tenha como se relacionar com a pessoa. Mas o que você não pode é guardar rancor no coração contra a pessoa. Você precisa
soltar, deixar com que a pessoa não lhe deva nada no seu coração. Se não perdoardes aos homens os seus pecados, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará os seus pecados. Para que a nossa oração seja ouvida, nós precisamos não guardar nada contra ninguém. Amém, meus irmãos? E por último, graças a Deus, a oração eficaz não demanda perfeição. Isso é um alívio para mim, porque eu não sou perfeito. E eu penso que você também não é. A oração eficaz não demanda perfeição. Tiago 5,17. Tiago 5,17. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Às vezes, nós enxergamos os heróis bíblicos como super-homens, como super-mulheres. E nós estamos vendo aqui o que é que Tiago quer ensinar para mim e para você uma lição preciosa. Que a oração de Elias foi ouvida, embora ele fosse um homem imperfeito. Você se considera imperfeito? Eu me considero muito imperfeito. Eu considero que eu preciso crescer muito ainda, na graça, no conhecimento do Senhor. Preciso melhorar muito das minhas atitudes, preciso melhorar muito do meu temperamento, preciso ainda crescer. E você? Você acha que existe espaço para crescimento na sua vida? Bem-vindo ao clube. Elias era um homem, algumas traduções dizem, com os mesmos sentimentos, com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas. Entretanto, orou para que não caísse chuva, e não choveu durante 3 anos e meio. Se você é imperfeito, não ache que as suas imperfeições vão atrapalhar as suas orações. Graças a Deus por isso. Mesmo imperfeito, nós temos um Pai que nos ama e que atende aos nossos rogos. Amém, meus irmãos? Davi foi um desastre na sua família, mesmo assim as suas orações foram ouvidas. Leia seus salmos. Pedro falhou miseravelmente. O apóstolo Pedro falhou tremendamente com Jesus, negando a Jesus. Mesmo assim, deixou 2 obras maravilhosas, 1ª e 2ª Pedro, que tem nos abençoado muito e com orações maravilhosas. A oração eficaz requer confiança em Deus, perseverança, perdão, mas não demanda perfeição. Que bênção, que essas palavras possam calar no seu coração e servir de alento e norte para a sua vida. Em nome de Jesus, amém.